Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Daniela, organizadora do GDG de Lauro de Freitas, e nós estamos hoje seguindo mais uma etapa que a gente prometeu para vocês. Conforme prometido, vamos iniciar com a construção de uma rede neural. Vamos aprender como é que funciona, de fato, uma rede neural, do zero, do básico. A gente vai do básico até o intermediário. Enquanto isso, vamos apresentar aqui o Cláudio Orlani, que é do GDG de São João da Boa Vista. Bom, galera, então é isso. Desculpa, Dani. Não, pode falar. Isso, só queria agradecer aí pelo convite, né? É muito bom ver a galera unida, essas comunidades unidas com um propósito. Fico muito feliz de estar aqui representando o GDG e é isso aí. Boa. E o Vinícius vai trazer para vocês uma abordagem aqui. Legal, legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniela e Cláudio. Muito legal estar aqui com vocês, reforçando o que o Cláudio comentou. Importante aqui, vários GDGs juntos, GDE também, tentando trazer um conteúdo interessante para vocês, tá? Então eu vou já, para a gente não perder muito tempo, sem muita enrolação, são 3 encontros, né, que nós organizamos, esse é o primeiro dos 3, e o objetivo desses encontros é explicar um pouco como que funciona a rede neural. A primeira live que nós fizemos aqui com o GDG foi para falar de redes convolucionais, uma aplicação de redes convolucionais em imagem, e foi dessa live que surgiu a ideia de fazer essa trilogia, porque na hora de falar, mesmo de maneira geral, sobre as redes convolucionais, a gente percebeu que ficaram alguns conceitos pelas perguntas importantes de serem passados. Então, esses 3 encontros, sendo esse hoje o primeiro, a ideia é começar do básico mesmo e chegar até o nível intermediário, não entrar muito na matemática, mas vamos entrar um pouquinho, pelo menos para entender o que está por trás, como que são os cálculos, não vamos fazer todos, mas vamos entrar um pouco nesses cálculos, para ter em mente como que funciona e para facilitar depois o entendimento de redes mais complexas, como a rede convolucional, que a gente já falou um pouco, e depois desses vídeos, com certeza, voltando no vídeo da rede convolucional, muitas coisas vão ficar mais claras, e depois também a ideia é trazer outras redes, como, por exemplo, rede recorrente, que aí envolve LSTM, etc. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos embora. Então, só me apresentando, para quem não me conhece, Vinícius Caridá, sou gerente de dados e inteligência artificial no Itaú, sou professor também da FIAP e GDE aqui em Machine Learning, aqui tem meus contatos, tem aqui alguns links, quem quiser me seguir nas redes, no canal e etc., fiquem à vontade, é um prazer trocar ideia com vocês. E, Daniele, se você puder, enquanto eu vou falando, compartilhar com o pessoal aqui direto no chat o link do meu GitHub, que lá já está em esses slides que eu vou apresentar hoje, está disponível já no GitHub, e 3 Jupyter Notebooks, que eu não vou rodá-los hoje, mas que quem já quiser pegar e rodar, porque eles estão bem explicadinhos, com vários comentários, que vai, quem lê ele e rodar, são exemplos básicos, mas que vai ajudar para os próximos encontros, tá? Então, hoje a ideia é começar com essa introdução de redes neurais, mas antes de falar de rede neural, a gente vai ter que dar um passinho atrás e falar de regressão linear. Tá? Não se assustem mais que eu vou passar aqui alguns conceitos importantes que vão ajudar a compreender melhor depois as redes neurais. Então, o que é a regressão linear? Esse é um problema clássico da regressão linear, inclusive está num dos livros de referência, que é o Introduction to Statistical Learning, onde o problema que eu tenho aqui é, eu quero investir um dinheiro em propaganda, em publicidade. Qual que é a melhor publicidade que eu invisto? Qual que dá mais retorno para minhas vendas?
E aqui eu tenho 3 amostras de dados, né? Então são dados passados, dados rotulados, onde eu tenho quanto que aqui no eixo X o investimento em dinheiros na TV e o retorno no eixo Y em vendas, aqui em sales, em rádio e em jornal. Então, TV, rádio e jornal, quanto que eu invisto, e aqui esses pontinhos vermelhos são exemplos que já aconteceram no passado. E aí, o que eu quero fazer, o que eu quero criar aqui um algoritmo que me dê uma previsão de que, dado um investimento em alguma dessas mídias, eu tenha pelo menos uma ideia de quanto que isso vai me retornar em vendas, tá? E aí a primeira pergunta, e aí vocês podem respondendo no chat para ir participando, qual dos 3, olhando aqui para os gráficos, que vocês acreditam, e ó, cuidado com a escala dos números aqui no gráfico, qual dos 3 vocês acreditam que é o que dá maior retorno em vendas? A televisão, nesse caso, tá, nesse exemplo, rádio ou jornal? Alguém? Bom, é interessante, é legal vocês ir, mesmo que no chat, participando, porque que vai ajudando aqui, vai animando, tá bom? Mas vamos lá. Se eu aplicar uma regressão básica aqui, o resultado obtido, uma equação que eu vou obter em cima desse exemplo, é essa aqui que está na tela. Onde o resultado das minhas vendas, ele vai ser igual 2.939 mais 0.046 vezes TV, mais 0.189 vezes rádio, mais 0.01 vezes jornal. O que essa equação significa? O que isso significa frente a esse gráfico aqui? Então, se eu quiser saber quanto vai ser a minha venda, se eu falar para vocês que eu não vou investir nada em TV, nada em rádio e nada em jornal. Tem uma loja de roupa fictícia, e eu não vou investir em propaganda nenhuma. Não vou investir nada em TV, nada em rádio, nada em jornal. Se eu colocar, então, se eu substituir aqui TV por 0, rádio por 0 e jornal por 0, qual que vai ser o resultado dessa equação? E aí a pergunta em cima disso, se eu não investir em propaganda nenhuma, eu vou vender alguma coisa no final do mês? Baseado nesses dados que eu aprendi? Vou vender, tá? Então, se eu colocar aqui qualquer coisa vezes 0 dá 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0, então nessas 3 multiplicações eu vou zerar, né? Então, não investi nada em TV, nada em rádio, nada em jornal, zero. Mas no final, então, minhas vendas vai ser igual a 2,939. Esse número inicial é o que a gente chama de bias, ou do viés, né? Então, mesmo se eu não investir nada em propaganda, vou vender alguma coisa. É isso que os dados aqui estão me dizendo, tá? E se eu investir a cada, poderia colocar que não é bem real, mas a cada dinheiro investido, a cada R$1 investido, isso aumenta em 0,046 as minhas vendas, tá, em TV. A cada real ou cada dinheiro investido em rádio, aumenta em 0,189 as minhas vendas, e a cada dinheiro investido em jornal, aumenta em 0,01 as minhas vendas. Então, nesse cenário, no que eu aprendi aqui com os meus dados passados, em cenário fictício, a melhor opção de investimento é em rádio, porque ele é um multiplicador maior do que todos os outros, tá? Então, é isso que a regressão faz. E por que linear? Porque é uma equação linear. Caso nenhuma ação de propaganda seja feita, as vendas vão ser esse valor aqui, 2,93, e se a gente manter todos os valores constantes, a gente sabe que a TV ela vai aumentar 0,046 aqui nas minhas vendas. E a influência do jornal ela é quase nula. Tá? Então, o que é a regressão linear? O que ela faz? Ela é uma abordagem supervisionada, eu preciso de dados rotulados para treinar esse modelo, e ela chama linear exatamente porque ela assume a dependência linear entre as variáveis, né? A variável resposta y e os valores x1, x2 e xn aqui. Então, o modelo matemático da regressão linear é esse aqui que está na tela, onde o y, que é o que eu quero prever, é igual beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x2 e assim por diante, tá? E esses betas e x1, beta 2, x2, eles vão aumentando de acordo com a quantidade de features que eu tenho no meu modelo. E os betas aqui são os coeficientes que a gente aprende no modelo, tá?
Isso vai, daqui a pouco eu vou trazer um exemplinho para ficar um pouco mais claro. Mas é importante ter em mente. Então, com base nessa equação aqui, né, y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1, trazendo aqui, então, beta vezes x e o beta 0 aqui representado pelo a. A regressão linear, ela vai tentar traçar uma reta no qual eu vou usar para fazer previsões depois, né? Então, essa reta aqui em azul poderia ser esse exemplo. E toda vez que eu mexer nesses coeficientes, ou no beta 0 aqui representado pelo A, ou no beta 1 que acompanha as features aqui representado pelo B, ele faz mudanças na minha reta. Se eu mexer no A, eu mexo o deslocamento da minha reta, e se eu mexer no B, eu mexo na inclinação dessa reta. Então, se eu mexer aqui no meu A, se o meu A for fixo e o meu beta for variável, o que vai acontecendo com a minha reta é isso, ela vai deslocando no espaço. E se eu mexer no meu, ela vai, na verdade, né, ela vai inclinando, vai mexendo a inclinação dela. E se eu mexer no meu A, deixar o meu B fixo e mexer no meu A, mexe aí o deslocamento dela. Ela se mantém na mesma posição, mas ela vai mexendo o deslocamento. Então, é isso que acontece quando eu trabalho aqui esses coeficientes da minha regressão linear. É importante esses conceitos que vai ajudar depois a entender a rede neural. E como é que eu meço se a minha regressão linear ela está dando um resultado positivo ou negativo? Tá? Eu vou medir com base, então eu tenho aqui meus dados de exemplos, vou traçar a minha reta ou a minha regressão, que é dada por essa fórmula matemática, e aí eu vou calcular qual é o meu erro em relação aos exemplos que eu tinha. Tá? Então, eu vou calcular o exemplo, quais são as predições que eu faria com essa reta que eu aprendi, com base nos exemplos que eu já tinha. E aí eu vou olhar qual que é o predito versus o real, e em cima disso, então, o predito, que é o y chapéu menos o y real, e o y predito, ele é dado por essa fórmula aqui, né? A mais B vezes X, onde o X é o valor que eu vou de entrada, e o Y é o valor predito, eu vou conseguir entender qual que é o meu erro aqui, qual que é o meu erro da regressão. E esse erro, ele pode ser, como dependendo se o meu dado está para cima ou está para baixo, se eu fizesse um erro diretamente esse cálculo, y menos y chapéu, o que ia acontecer? Alguns resultados iam ser positivos, porque está acima do que eu previ, outros iam ser negativos, porque está abaixo do que eu previ. E aí, um ia anular o outro, não ia funcionar. Então, por isso que a gente sempre faz o cálculo em módulo ou ao quadrado, tá? Desse valor aqui, que é um menos o outro. E para fazer o erro total, eu faço a somatória. Como eu tenho vários pontos aqui, eu vou fazer a somatória de 1 até n de todos os exemplos que eu tenho do valor predito pelo valor real ao quadrado. E esse é um erro bastante usado aqui quando a gente fala de regressão linear, que é o erro quadrático médio, que é o MSE. Eu também tenho uma variação dele, que é o RMSE, onde eu tenho a raiz desse valor, e também tenho o MAE, que é o erro absoluto médio, que de vez de ser o quadrado, esse valor é em módulo, tá bom? Então esse é o cálculo, é como a gente calcula. E uma regressão linear, né, a função de RMSE, ela é do tipo que a gente chama convexa. O que significa isso? Que é diferente das redes neurais, né? Principalmente as redes neurais profundas. Significa que uma vez que eu tenho essas possibilidades de resultado ou de erro, o meu erro pode estar aqui em cima, que é o maior erro que eu tenho, ou pode estar bem aqui no meio, que é o menor erro. Então, conforme eu vou usando alguns algoritmos de otimização, por ela ser convexa, eu sempre consigo chegar no menor erro possível naquele cenário, tá bom? Tá, e aí é mais ou menos assim que funciona, né? Se eu estiver usando um gradient search, que aí começa já a entrar em alguns conceitos que a gente vai abordar em redes neurais, a gente vai inteirando até achar para esse conjunto de dados a melhor reta possível. Quer dizer que o erro vai ser 0? Não. Mas eu vou chegar na melhor reta possível, porque ela é uma função convexa. Legal. Bom, passei aqui um pouco pelos conceitos, mas vamos tentar tangibilizar isso um pouco melhor com um exemplo. Tá? Então, a regressão linear ela é sempre usada para tentar prever um valor. Tá? E aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4.
e tenho duas variáveis, o peso dessa pessoa e a altura dela, tá bom? E aí o que eu vou querer é tentar prever, dado o peso, dado que eu tenho o peso dessa pessoa, eu vou querer prever qual que é a altura dela, tá? Então, por isso que eu preciso ter, na minha base de dados, como a regressão linear é uma técnica supervisionada, eu tenho que ter a minha feature, que é o peso, e a minha label, nesse caso, o que eu quero prever, que é a altura. E aí, com base nesses dados, eu vou treinar para que quando eu tiver novos exemplos, só com peso, eu tentar prever qual seria a altura dessa pessoa. Tudo bem? Vão deixando perguntas aqui, tá? Vão deixando perguntas no chat, que aí o Cláudio e a Daniele vão me interrompendo, vão lendo e vão trazendo as questões. O importante é vocês trazerem as perguntas. Portanto, como eu coloquei, qual que é a fórmula da regressão linear? Y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1. Nesse caso, eu só não tenho beta 2, beta 3, x2, x3, porque eu só tenho uma variável, que é o peso. Portanto, se eu quero prever o peso de uma pessoa, eu tenho que conhecer o x, quer dizer, se eu quero prever a altura, desculpa, de uma pessoa, eu tenho que saber o x, que é o peso, e eu tenho que ter o beta 0 e beta 1, que eu não tenho. Eu não tenho esse peso. Então, o que eu faço normalmente? Começo com um valor aleatório. Eu chuto um valor. Então, aqui eu chutei um valor de beta 0 igual a 3 e beta 1 igual a 0,7. E aí, qual que vai ser o valor da minha equação? Então, beta 0 e beta 1, eu chutei valores. Eu não sei esses valores, eu chutei. 3 e 0,7, valores aleatórios. E o x1 eu sei, que é 80 quilos da pessoa 1 aqui. E aqui, ó, só dando um disclaimer, não tem nome as pessoas, porque a gente tem que sempre trabalhar com dados anonimizados, né? E aí é uma questão importante aqui de responsible AI, trabalhar os dados com responsabilidade, mesmo no exemplo, né? Não personificar aqui, eu não preciso saber quem é a pessoa. Mas voltando aqui, então. Eu peguei aqui o valor do peso, 80 quilos. Quando eu coloco esse valor nessa equação, o que vai acontecer? 80 vezes 0,7 mais 3 dá 60. E aí, eu cheguei num valor aqui previsto. Então, o valor previsto de altura para essa pessoa de 80 quilos foi 60. Quanto que é o meu erro em relação ao valor que deveria ser, que é 163? Então, aí eu uso a fórmula do cálculo aqui do MSE, por exemplo, que ele vai ser o quê? O valor real, que é o y, menos o valor predito, o y chapéu, ao quadrado. E aí, se eu quiser calcular o valor de do meu experimento, eu faço a somatória de todos. Como eu quero calcular só o erro desse exemplo específico, eu não vou fazer o somatório. Ou seja, meu MSE é 163, valor real, menos 60, valor predito, y chapéu, ao quadrado, que vai dar 10.609. Então, o meu MSE aqui, o meu erro dessa previsão é 609. Então, qual que é o meu objetivo? Chegar no menor erro possível. Então, o que eu faço? Pô, ficou muito menor do que eu deveria. Então, eu melhoro esses betas aqui. Então, o meu beta 0 e o meu beta 1, de vez de ser 3 e 0,7, eu vou incrementar ele um pouco. Então, ele vai ser agora 1,3 e 5. Tá? Incrementei os meus coeficientes. Quando eu pego o segundo exemplo da pessoa que pesa 85 quilos e coloco nessa nova fórmula, o meu valor predito vai ser de 115,5. Pego esse valor, aplico na minha fórmula de erro. 168 menos 115,5 ao quadrado, 2.756,25. Ainda é um valor alto, um erro alto, mas já diminuiu em 4 vezes aqui o erro inicial. Estou melhorando. Vamos de novo. Vamos incrementar um pouco esses coeficientes aqui. Agora o 5 vai para 10 e 1,3 vai para 1,6. Aplicando no exemplo 3 da terceira pessoa, da pessoa 3 aqui, vezes 90, que é o peso dela, a previsão de altura dessa pessoa é 154. 154, aplicando na minha fórmula do erro, 175 menos 154 ao quadrado dá 441. Pô, já diminuiu bem o meu erro aqui. Dá para diminuir mais? Dá. Vamos incrementar meus coeficientes, que agora vai ser 17 e 1,8. Quando eu pego a pessoa 4, que pesa 95 quilos, faço 1 vezes 1,8 mais 17,
a gente chega aqui no y de 1,88. E quando eu aplico isso no meu RMSE, no meu erro, o que acontece? 1,88, que é o previsto, menos 1,88, né, centímetros aqui, tá? A altura está em centímetros. 1,88 m ou 188 centímetros. 1,88 menos 188 dá 0 ao quadrado zero, ou seja, o meu erro aqui deu 0. E aí a minha pergunta é, pô, então eu cheguei no modelo ideal, toda a minha predição vai ser 0? Toda a minha predição vai ser perfeita, meu erro vai ser 0? Não, não é verdade. Por quê? O que eu aprendo é um modelo único, vamos colocar aqui entre aspas, que vai ser aplicado depois. Mas eu tenho que chegar no que dá menor erro possível dentro daquele meu conjunto de treino. Qual que é meu conjunto de treino? Esses 4 exemplos que eu tenho aqui no monitor, aqui do lado esquerdo, certo? Se eu pegar essa fórmula aqui, esses coeficientes, onde eu consegui chegar no erro 0, e vou aplicar para todos os exemplos. Então, eu pego aqui o beta 0 valendo 17, o beta 1 valendo 1,8, e aplico para essa fórmula em todos os exemplos, tá? Então, quando eu aplico aqui, no primeiro exemplo, que pesa 80 quilos, o previsto vai ser que essa pessoa mediria 1,61 m, na pessoa 2, 1,70 m, na pessoa 3, 1,79 m, na pessoa 4, 1,88 m. E para cada uma dessas previsões, eu teria um erro, né? Aqui 4, 4, 16 e 0. Esses seriam os meus erros. Eu aplicar na minha fórmula do MSE, que é o somatório de todos eles, dividido aqui um ponto. No caso aqui eu tenho 4 exemplos somente na minha base de dados. Então ficaria 1 dividido por 4, somatório de 1 até 4 de todos esses exemplos aqui. Então o meu erro médio aqui seria 6, que é um erro bem baixo. Tudo bem? Então, o que eu fiz até aqui? O que eu aprendi? Então, o que eu mostrei nesse exemplo, eu espero que tenha sido um exemplo lúdico aqui para mostrar um pouco de como que o que um pouco mais simplista, mas o que tem de matemática por trás e o que eu aprendo. Então, toda essa etapa que nós vimos aqui, começando do primeiro exemplo e passando, incrementando os betas, é a etapa que a gente chama de treinamento do modelo. Eu estou treinando o meu modelo, qual que é o meu modelo? Meu modelo matemático é esse aqui, ó. Y chapéu é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1. Isso aqui é o meu modelo matemático, que dá a regressão linear. E eu não sei qual é o beta 0 e o beta 1. Por isso que eu tenho que treinar para aprender o beta 0 e o beta 1. Nesse exemplo fictício, eu aprendi um beta 0 e um beta 1 que me dá um erro muito pequeno, que é o beta 0 sendo 17 e o beta 1 sendo 1,8. Aí eu aprendi isso. Uma vez que eu aprendi, eu tenho um modelo que eu posso usar para predizer novos exemplos, tá? Então eu aprendi isso aqui, esse é o meu modelo aprendido, que y chapéu é igual a 17 mais 1,8 vezes x1. Aprendi isso aqui. E agora, esse é o meu modelo que eu vou colocar em produção. Para quê? Quando chegar essa pessoa 5, que pesa 88 quilos, qual é a altura dela? Qual é a altura? Eu não sei, é um dado novo que eu quero prever. Ou chegou uma pessoa, um cliente novo, eu quero prever quanto que ele vai investir, quanto que ele vai, eu não sei. Quero tentar ter uma previsão disso. O que eu faço? Pego esse valor de 88 quilos, aplico no meu modelo que eu já aprendi. Então, aqui eu estou fazendo novas predições no modelo que eu aprendi nos dados que eu já tinha. Por isso que no dado que eu já tenho, em modelos supervisionados, eu preciso ter o rótulo, ou com o rótulo aqui, classe, quando é um modelo de classificação, ou exemplos aqui no modelo de regressão linear. Tá? E aí eu vou conseguir usar esse modelo para tentar prever esse cliente novo. Qual que seria a altura dele, possivelmente. Tá? Que, no caso, se eu aplicar 88 aqui nessa fórmula, ele preveria que a altura seria aproximadamente 1,75 m, 175 centímetros. Tudo bem? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida para a gente esclarecer um pouco antes de seguir? O que é o modelo matemático? O que é um modelo? Porque a gente fala modelo de modelo normalmente é um modelo matemático, por isso que a gente resume em modelo, que é esse cara aqui de uma regressão linear. O que eu aprendo? O que é o processo de treinamento? É com base nos exemplos que eu tenho,
Por isso que eu preciso do exemplo, para comparar quanto que eu estou errando e quanto que deveria ser, para tentar aprender esses coeficientes aqui, no caso beta 0 e o beta 1. Uma vez que, quando eu termino o tempo de treino, é quando eu aprendi um coeficiente que me chega num erro baixo. E aí, uma vez aprendido, esse é o modelo matemático, esse é o modelo que vai entrar em produção para eu prever novos exemplos no qual eu não sei a variável target aqui, que no caso é a altura, mas ele vai me dar um valor com um erro baixo, um erro de aproximadamente 6, que é a média de erros que eu tenho aqui. Tudo bem até agora? Perguntas? Beleza, então vou seguir aqui. Qualquer coisa vocês me perguntam e a Daniela e o Cláudio me interrompam e eu paro para responder. Tudo bem? Então Tem vamos uma lá. perguntinha aí. Chegou uma perguntinha. Você prefere responder agora? Vamos lá. Eu acho que essa aqui, se o modelo começasse a prever valores negativos... Não. Vamos lá. Como saber se o erro baixo é o menor possível? Boa pergunta. Esse erro, ele é baseado, como no tempo de treinamento, a gente vai sempre ser baseado nos exemplos que você tem. Então você vai inteirando, e aí por isso que é importante passar a gente vai inteirando aqui, a gente vai usar algum mecanismo de otimização para, com base nos exemplos que eu tenho, esse é o menor erro possível. Por isso que a gente treina por várias épocas, né? Por vários, vai treinando e testando com o seu conjunto por um período, mas por várias interações, tá? Até chegar, e como o RMC, por isso que é importante entender isso aqui, como o RMC é uma função convexa, que é esse desenho aqui, a gente monta, com base nos seus dados, a gente vai saber qual que é o menor erro possível com base nos seus betas, tá? Então, numa função linear, é possível saber que a gente chegou no menor erro possível com base nos seus exemplos. Não quer dizer que quando você colocar em produção, isso vai ser garantido que você vai chegar nesse menor erro, mas com base nos exemplos você consegue garantir na regressão. Na rede neural, principalmente na profunda, ela não é uma função convexa. E aí isso começa a dificultar. E aí é isso que a gente vai abordar, como tentar achar, porque a gente vai poder ficar preso em mínimos locais ou máximos globais, etc. Então a gente vai abordar isso. Por isso que passar por esse conceito básico é importante. E também a gente vai abordar algumas formas de cross-validation, como que eu divido meus dados aqui em treino e teste para tentar garantir minimamente que o erro que eu consegui em tempo de treinamento, eu consiga também em tempo de execução, né, de previsão, em produção. Tudo bem? Essa é a primeira pergunta. Qual que era a próxima? Na prática, um algoritmo sempre verificando qual é... Guarda... Na prática, um algoritmo vai sempre verificando qual o MSE mais próximo de zero que ele encontrou. Exato. Ele vai verificando isso em tempo de treino. Então, beleza. Isso ele vai acontecer quando você está treinando o seu algoritmo. Aí ele vai guardar o betas, aqui os coeficientes melhores, que aí vai ser o que eu vou colocar em produção. Mas quando eu prever, por exemplo, essa pessoa aqui de 88 quilos, eu vou prever que ela pesa 175. Isso aqui não vai, porque agora eu já estou prevendo. Eu tive o tempo de aprendizado, coloquei meu modelo em produção. Esse valor aqui não vai retroalimentar o meu modelo, porque eu não estou mais treinando ele, eu estou consumindo, eu estou predizendo. Obviamente, depois com o tempo, se eu coletar mais dados, eu posso voltar e retreinar o meu modelo. Mas depois que você aprendeu, colocou em produção, o que você está aprendendo, o que você está predizendo em tempo de produção, não vai retreinar o modelo. Eu sempre preciso rotular esses dados e colocar novos exemplos depois. Se o modelo começasse a prever valores negativos, o que isso significa? Nesse caso, ele não deveria prever valores negativos. Ele pode até começar a prever em tempo de treino, porque, como eu comentei, os valores aqui, os coeficientes começam com valores aleatórios, então eu poderia ter começado aqui com menos 50 em beta 0. Ele ia prever um valor negativo, ia dar muita diferença do valor real, e aí eu ia ter que começar a balancear isso. Mas depois de eu aprendi e com o meu erro estiver baixo,
em produção ele não deveria prever mais valores negativos. Ele não poderia prever. Isso é algum bug do sistema se ele prevesse. Tá? Não tem como... E aqui, qual que é o ponto, né? Se eu colocar um valor negativo aqui, mesmo em tempo de treino, o que vai acontecer? O valor previsto é um valor negativo, certo? Então, a previsão, só para ficar claro, a previsão é um valor, pode chegar num valor negativo com base que eu comece com os coeficientes aleatórios, eu posso começar aqui com um valor de beta 0 menos 100. Mas quando eu vou calcular o erro, aí o erro não tem como dar negativo. Porque, como eu coloquei aqui no exemplo também, eu só vou voltar nesse slide, a gente sempre usa ou ao quadrado ou em módulo, exatamente para tirar esse viés da negatividade quando a gente vai calcular o erro. Mas a previsão pode ser negativa em tempo de treino. Mas isso não faz sentido depois que eu colocar em produção. Tudo bem? Mais alguma outra pergunta que ficou? Sim. A regressão linear ela é convexa. Tá? Na verdade, a função do RMSE, o MSE é convexa. O que vai aumentar só é a quantidade, nesse caso aqui, a gente está vendo em duas variáveis, né? O beta 0 e o beta 1. Mas a gente pode ir adicionando outras, mas ela é convexa, sim. Como eu decido que a relação linear descreve bem o meu problema? Eu poderia supor que o peso é proporcional ao quadrado da altura, por exemplo. Como eu decido que a relação linear descreve bem o meu problema. Essa regressão... Quando a gente fala aqui de uma maneira básica da regressão linear, nesse caso, vamos pegar nesse exemplo aqui, o que eu aprendi? Eu aprendi um modelo que vai ser aplicado em produção. Beleza, até aqui beleza. Mas se eu olhar o que é os meus coeficientes, o que eu minimamente aprendi aqui com base nos meus exemplos? Na verdade, isso é sempre com base nos exemplos, mas o que eu posso tirar de insight desse aprendizado do modelo? Esse é o modelo que vai entrar em produção, mas o que eu posso tirar de insight? Que é um pouco, talvez, o que o André quis dizer. Nesse exemplo, eu posso ter de insight que, como eu aprendi essa fórmula matemática, que é a fórmula que menor dá erro na hora de eu predizer, e essa fórmula está me dizendo que a altura, né, é fácil de interpretar porque são poucas features aqui, mas ela está me dizendo que a altura ela é quase, basicamente, o dobro do peso. É porque eu aprendi que 1,8 vezes x1 mais 17. Então, o que eu aprendi é que normalmente, o que o meu modelo aprendeu, é que normalmente a altura ela é quase o dobro do peso. Esse foi o aprendizado que eu posso tirar de insight aqui. Tá? Mas isso quer dizer que essa correlação é boa? Que descreve bem o meu problema? Poderia ter feito ao contrário, poderia chegar um pouquinho mais alto aqui, diminuir desse valor, enfim, isso. O que eu posso dizer é que, com base no erro médio que eu tenho, esse aprendizado ele é bom, porque o erro ele é baixo, tá? É o menor erro possível. E aí, com base nos meus exemplos, pode ser que eu tenha outlier, pode ser que... Aí tem toda a questão dos dados antes do modelo. Mas eu posso dizer que, com base nos exemplos, essa é as melhores coeficientes que eu tenho para descrever esse meu problema. Uma vez que o MSE ele é convexo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vou seguir só para evoluir, para a gente chegar na rede neural, no modelo mais simples. Mas antes de chegar lá, eu vou falar um pouco então da regressão logística. Qual que é a diferença da regressão logística para a regressão linear? A principal delas, a mais básica que a gente fala, é que a regressão linear ela é para prever valores contínuos, né? Então, que nem o caso da altura, quantidade de investimento, etc. A regressão logística já é uma aplicação para classificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo muito simples, onde eu quero classificar se a pessoa está no grupo das que sofreram um acidente ou das que não sofreram um acidente. Então, as que sofreram um acidente está aqui como 1, e as das que não sofreram acidente como 0. Então, eu estou agrupando em que sofreram acidente e das que não sofreram. Tá? E a feature que eu vou usar aqui é o tempo que ela ficou na autoescola.
em horas. Então, ela teve 100 horas aula e ela não sofreu acidente aqui. E aqui eu tenho pessoas que tiveram, por exemplo, poucas horas aulas e que sofreram acidente. Então, o grupo E sofreu acidente. Eu até poderia fazer aqui, entre aspas, uma gambiarra para tentar prever, tentar fazer essa classificação com uma regressão linear, mas não funcionaria bem. Primeiro que eu ia ter uma reta aqui, e esse outlier aqui de uma pessoa que teve muitas horas, ele não é nenhum outlier, pensando em... Ela não é... Porque o outlier, obviamente, tem algumas interpretações, mas normalmente o outlier é uma pessoa que, por exemplo, fez muitas horas de aula e sofreu um acidente. Esse seria um outlier típico. Nesse caso, eu tenho uma pessoa que teve muitas horas, então o que eu estou falando aqui é que a tendência é que quem fez poucas horas de aula sofreu acidente e quem fez mais horas de aulas não sofreu acidente. Essa é a tendência. Então, outlier é quando é algo que sai da minha tendência. Mas ainda assim, eu tenho uma pessoa que ela fez muito mais horas do que o padrão. Então, ela acaba sendo também, pode ser considerado um outlier aqui. Ela não sofreu acidente, mas ela fez muito mais horas do que o padrão. Então, ela puxaria essa reta, como a regressão é uma reta, puxaria muito essa reta para cá. E aí, como eu falei, eu poderia fazer uma gambiarra porque ela é para prever valores contínuos, não classe, mas eu poderia falar que qualquer valor acima de meio, que seria aqui, ó, o meu meio, ele vai cruzar exatamente aqui nessa minha regressão. Qualquer valor acima de meio, eu classificaria como vai sim ter um acidente, que estaria aqui entre meio e 1, e abaixo disso, não. Ou seja, eu erraria muito aqui, eu erraria bastante. E a regressão linear, a regressão logística, ela vem para simplificar isso, né? Então, a intuição básica dela é, de vez eu ter uma reta que divide meus dados, eu tenho uma curva, onde essa curva me dá noção de probabilidade. Então, meus dados aqui, por exemplo, esse 100 aqui, ele tem 100% de certeza que não vai, nesse caso, né, que não vai sofrer um acidente. Já esse exemplo aqui, bem próximo da onde essa curva muda, eu tenho, sei lá, 40% de chance de ter um acidente, 60% de não, sabe? E assim por diante, tá? Então, eu erraria aqui muito menos e conseguiria fazer essa classificação. E aí, qual que é a diferença matemática por trás da regressão logística do que da linear, tá? Eu tenho um cálculo do exponencial aqui. Então, a regressão linear, ela me dá valores constantes, uma saída constante, pode ser mais do que 1 aqui, né? Ela vai me dar valores constantes na saída. Então, é essa fórmula que nós vimos, beta 0 mais beta 1 vezes x1. A regressão logística, ela é 1 sobre 1 mais exponencial de menos beta 0 mais beta 1 vezes x1. A gente pode perceber que aqui, ó, no exponencial, eu tenho a regressão linear aqui embutida, mas eu tenho o cálculo do exponencial, para dar sempre esse resultado entre 0 e 1, para dar essa noção de probabilidade. Então, a regressão logística, ela sempre me dá um resultado entre 0 e 1, e aí eu posso usar isso interpretar como uma probabilidade. Então, se deu 1, 100% de ser uma classe, deu 0, 100% de ser a outra. E se deu algo aqui no meio, eu posso interpretar, 0,6, que é 60% de ser uma coisa, mas tem 40% ainda de ser outra coisa, né? Então, ela me dá um pouco dessa noção estatística. E o que eu aprendo na regressão logística? A mesma coisa da regressão linear. Eu aprendo os betas aqui, eu aprendo os coeficientes, que nesse caso é o beta 0 e o beta 1. Mas eles são aplicados de uma maneira diferente, tá bom? E aí, o que eu tenho no final, e aqui é importante, eu gosto de mostrar esse gráfico, e nos códigos que já está no GitHub, tanto da regressão linear quanto da logística, rodem eles, que vai ajudar a entender um pouquinho melhor. No final, eu vou dividir esses dados com uma reta, mesmo na regressão logística, mas eu vou classificar. Eu não vou tentar prever, por exemplo, Vamos voltar no exemplo anterior. Aqui eu tenho a minha altura, por exemplo, que vai de 140 centímetros a 210, e aqui eu tenho o meu peso. Na regressão linear, se essa aqui fosse a minha reta de uma regressão linear, o que eu ia fazer? Dado a minha altura, eu vou vir aqui, ver onde que ela está cruzando nessa reta e tentar prever qual é o peso. Então, por exemplo, uma pessoa que mede 190 centímetros, eu ia vir aqui, bater na minha reta e ver onde que ela está batendo aqui. Por exemplo, 70 quilos. Então, é assim que funciona a regressão linear. Na regressão logística, não. Eu tenho a minha reta que, se tiver acima da reta, é bolinha azul, se tiver abaixo da reta, é bolinha vermelha, baseado nessas duas features, tá? Então, eu continuo
dividindo os meus dados com uma reta, mas agora classificando ela, não usando para previsão. Ah, mas você falou para mim que a regressão logística ela é uma curva, não é uma reta? A divisão que a gente olha é uma reta. Mas quando a gente plota isso em 3 dimensões, que é as minhas features e a classificação aqui, que vai de 0 a 1, lembra que a regressão ela sempre vai me dar um resultado de 0 a 1, sempre que eu aplicar naquela forma. Então tá aqui, ó, agora tem as features aqui e tenho a minha regressão. Tá vendo que quando eu olho a regressão, ela forma um S aqui, que é exatamente o S. Então, essa bolinha vermelha, por exemplo, ela tá classificada como vermelha com 100%. Essa aqui que está perto da região divisória, ela está classificada, por exemplo, com 60% de chance. Então, é esse viés aqui, ó, que forma um S. Essa o resultado da minha regressão que forma esse S, mas a divisão ainda é uma reta. Tudo bem até aqui? Então, passamos um pouco sobre regressão linear para entender um pouquinho dessa questão de o que é um modelo por trás, o que eu aprendo e como que eu uso isso para predizer depois, né, que é um pouco do que no código, que quem já usou um pouco de scikit-learn, quando eu dou o fit, é a parte de treino. O predict é depois que eu treinei usando aqueles coeficientes que foi aprendido. E um pouquinho da regressão logística. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Ou alguém fez alguma pergunta depois que a gente respondeu as primeiras de regressão linear? Não tem pergunta. Perfeito, então. Beleza. Então, passamos aqui os primeiros 40 minutos, mais ou menos, da nossa fala. Eu vou partir para a segunda parte aqui, que agora é começar a entrar na rede neural. E aqui a ideia é começar a passar novamente por alguns conceitos básicos e tentar linkar com isso que eu passei até agora, tá bom? Então, a rede neural, ela tá... Onde que está a rede neural? Então, a gente tem a grande área que é inteligência artificial. Então, aqui dentro a gente tem, por exemplo, algoritmo genético, lógica fuzzy. Então, algoritmos genéticos são técnicas bioinspiradas. A gente tem sistemas de especialista, por exemplo, lógica fuzzy. Tem algumas técnicas aqui. Aí, dentro da inteligência artificial, a gente tem a área de machine learning, que engloba SVM, que é um algoritmo de machine learning, árvore de decisão e etc., e engloba as redes neurais. E dentro de machine learning, a gente tem o deep learning, que é um tipo de rede profunda, que para ficar claro. Uma brincadeira, né? Então, o Einstein tem uma frase clássica do Einstein que fala que a insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultado diferente. Né? E é uma brincadeira que é mais ou menos o que acontece aqui no tempo de treino da rede. A gente fica treinando, fazendo várias vezes a mesma coisa até achar um coeficiente melhor, é só uma brincadeira. A rede neural, principalmente a rede neural profunda, ela ganhou muita visibilidade, muita aplicação. Obviamente, primeiro por conta dos frameworks que saíram, que facilita muito a criação de redes neurais, por exemplo, o TensorFlow, né, eu acho que é o mais usado hoje, mas também a questão de cloud, que traz o poder de processamento forte, e também porque a maioria dos dados que nós temos disponíveis hoje são dados não estruturados, né, imagem, texto, e as redes neurais, elas dão melhores resultados, normalmente, que os algoritmos mais clássicos, para problemas mais complexos, principalmente voltados para problemas não estruturados. E a rede neural, ela surgiu, até pelo nome, né, uma rede neural, ela veio ela teve uma motivação biológica, onde o nosso cérebro, ele é capaz de realizar tarefas de classificação, que para a gente parece fácil, né, e aí causa até para os leigos uma confusão, pô, mas é facinho de entender isso, e aí o nosso cérebro, ele faz esse processamento por meio de uma rede de neurônios, tá? E cada neurônio, ele é conectado um neurônio no outro. E como que é um desenho biológico do neurônio? Seria mais ou menos nesse formato, esse aqui é um desenho do neurônio, onde eu tenho os dendritos, que são essas ligações aqui do neurônio, né, são os dendritos. Eu tenho a sinapse, e que está aqui do outro lado. Então, o neurônio, ele recebe sinais de outros neurônios por meio dos dendritos, que é onde essas extremidades aqui desse neurônio.
Aí ele envia impulsos para outros neurônios por meio do axônio, que é essa outra parte aqui, ó, o final dele. Então ele recebe conexões de outros neurônios por aqui e depois se conecta com outros aqui por meio do axônio. E ele faz algum processo químico aqui que a gente chama de sinapse, tá? E então a gente faz, mais ou menos assim que funciona o neurônio, tá? Então a sinapse ela vai liberar substâncias químicas aqui que a gente chama de neurotransmissor para disparar para outros neurônios algum efeito inibitório ou excitatório. Então, o aprendizado ele ocorre por sucessivas modificações das sinapses, né, que estão conectadas aqui com os neurônios. Então, à medida que novos eventos ocorrem, essas ligações entre os neurônios são reforçadas e outras são enfraquecidas. Então, conforme a gente vai aprendendo, biologicamente falando, algumas ligações vão sendo reforçadas e outras vão sendo enfraquecidas. E aqui, alguns cientistas na década de 70 ganharam um prêmio Nobel que entenderam um pouco desse mecanismo, e é um caso que eu acho interessante. Existe uma doença que alguns bebês têm, é um pouco rara, que é uma catarata, que o bebê já nasce com essa catarata no olho. E ela é passível de ser operada. Mas aconteceu que, mesmo se aconteceu em alguns experimentos, que se o bebê ele era operado depois de algum tempo de nascido, alguns meses, com 8 meses, 1 ano de nascido, mesmo depois que ele não tinha mais nenhum problema físico, ele não conseguia enxergar. Porque cada neurônio, a gente tem conjuntos de neurônio no nosso cérebro que vai aprendendo a identificar linhas na horizontais, linhas na vertical, cores, várias cores, etc. E como ele não teve esse aprendizado, mesmo depois que ele não tem mais o problema físico, esses neurônios não se conectaram e não aprenderam, então ele não conseguia enxergar. Por outro lado, a gente tem outros casos, né, que aí começa sem viajar muito, mas com o nosso cérebro é capaz de se adaptar. Teve um caso de uma pessoa que estava numa obra, uma construção civil, e um vergalhão da obra caiu e atravessou a cabeça, né? E isso danificou algumas áreas do cérebro. E a gente sabe que tem áreas mais voltadas à coordenação motora, ou áreas para fazer algumas outras coisas. E aí o que aconteceu foi que depois da cirurgia deu tudo certo, mas perdeu uma parte do cérebro. E aí outras partes começaram a assumir a função da parte que ele perdeu, e ele não teve nenhuma sequela. Então isso é bastante interessante. Tá? E aí foi baseado mais ou menos nessa ideia que surgiu a primeira rede neural, que é chamada de perceptron. Perceptron porque ele só tinha um neurônio. Tá? E aí como é que é a ideia matemática, ou como que é a formulação desse neurônio, do perceptron? Esse desenho aqui simplifica isso, onde eu tenho o quê? Eu tenho um neurônio só, que é representado por esse círculo aqui, que ele tem uma função que a gente chama de função somadora, e ele tem várias entradas. Ele pode ter uma ou mais entradas, que a entrada aqui são os valores das features, né, que é o x1, x2 até xn. Esses valores de entrada, eles vão ser multiplicados por um peso dessa rede. Então, o valor de entrada vai ser multiplicado por um peso, e essas multiplicações todas vão ser somadas, tá bom? E também vai entrar nesse coeficiente aqui um limiar, ou um bias, que a gente chama, né? Um threshold, um limiar, ou um bias, que é esse beta K aqui, tá bom? E aí depois tudo isso vai acionar uma função de ativação. E aí vou ter uma saída. Então, quando eu desenho matematicamente essa função, esse desenho, o que é essa função? Ó? Vai ser a somatória de 1 até m, que é a quantidade de 1 aqui até m, né, de entradas que eu tenho, que vai multiplicar o w vezes o x, então o w1 vezes x1, w2 vezes x2, assim por diante, e vai somar com o meu bias, com o meu bk aqui. Então, quando a gente olha essa função, alguém vê alguma similaridade com a função da regressão linear que nós vimos aqui no começo dessa fala? Alguém lembra? Não era a função linear que eu trouxe, não era y chapéu é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x2. Exatamente isso. Ó. O beta 0 é esse beta k mais beta 1 vezes x1, beta 2 vezes o somatório. Então, a fórmula do perceptron, que é um neurônio, uma rede de um neurônio, ela é exatamente igual à função linear. Tá?
Então, até chegar aqui na função somatória, tá bom? Então, por isso que é importante ter esse conceito, porque aqui a gente vai linkar isso aqui. Então, a função matemática é a mesma. E aí, mostrando um exemplo rápido aqui, para depois a gente ir abordando, a ideia é tentar trazer alguns exemplos hoje, para depois evoluir um pouco na matemática da rede neural. Então, eu quero classificar uma imagem, se ela é clara ou escura, e ela é representada por uma matriz 2x2, tá? Uma imagem muito pequena, 4 pixels ela tem, uma matriz 2x2, tá? E os pixels brancos é representado pelo valor 1 e os pixels pretos pelo valor -1, tá? E aí o que eu tenho que ter, lembra que eu tenho que ter a função somadora, mas eu tenho que ter a função de ativação aqui, é uma regra no final, né, para esse exemplo clássico. E aí o perceptron vai receber 4 unidades de entrada, uma para cada pixel da minha matriz. Então, então eu tenho aqui, ó, o pixel, eu tenho 4 pixels, então eu vou ter 4x aqui, que são as 4 entradas, x1, x2, x3, x4. Então no pixel 1 vai entrar -1, porque eu falei aqui que o pixel preto ele é representado pelo valor -1. Então entrou aqui -1, o pixel 2 -1, pixel 3 -1, pixel 4 1, certo? Então eu tenho 4 entradas. Essas entradas vão multiplicar pesos da minha rede, que nesse caso aqui tá uniformemente distribuído, só para exemplificar, 0,25 cada um. Vou multiplicar, então que é o que está aqui, né? x1 ele vale -1 vezes meio, e aí eu faço essa multiplicação para todos. No final, a somatória de tudo vai dar 0, tá bom? E aí a regra que eu criei é, se a saída aqui for maior do que -0,1, eu vou falar que essa minha imagem ela é clara. Se não, eu vou falar que ela é escura. Nesse caso, como deu 0, e 0 é maior do que -0,1, então a classificação aqui seria clara, tá bom? Então, é muito parecido com uma regressão linear aqui, porque eu tenho esses coeficientes. Legal. Então, o que eu aprendo no perceptron? Os pesos entre as unidades de entrada e de saída, né, e o valor do bias. Exatamente a minha regressão, tá bom? Legal. Então, eu vou aprender aqui os pesos, que são os meus Ws na minha rede neural. Então, eu vou aprender os Ws e vou aprender o bias, que nesse caso ele vai ser representado, a entrada aqui vai ser 1, porque as outras entradas, então qualquer desenho clássico de rede neural, ele é como uma entrada também, mas ele tem um valor fixo 1, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, o que vai influenciar o peso aqui, que vai ser o meu bias, e as minhas outras entradas, que vão ser as features do meu problema, que vão ser multiplicados pelos pesos. Beleza? Mas o que aconteceu com a rede neural Perceptron? O Perceptron, ele até tem uma época que é chamada de época negra da rede neural, o inverno da inteligência artificial. Porque quando saiu esse Perceptron, o que aconteceu? Cara, deu um boom na área. Pô, um neurônio artificial, agora a gente vai construir um cérebro artificial e etc. Então, teve uma publicação, foi importante, mas como tudo na ciência, né, esse é o método científico, alguém publica uma ideia, outros cientistas vão lá e vão provar, e vão testar até onde vai, até onde ela funciona, até onde não funciona. E um problema clássico que a gente conhece, todo mundo que é programador conhece, né, que usa os ifs e elses da vida na programação, é as portas lógicas, né? Então, quais são... O que acontece, só recapitulando nas portas lógicas, né? Porta lógica E. Se eu entrar com 2 valores positivos na porta lógica E, o que sai dessa porta lógica? 2 valores negativos, desculpa, né? Entro com 0 e 0. O que sai? Que é aquele, o if, né? Se isso e aquilo, então faça tal coisa. Se uma dessas verificações lógicas forem negativas, eu não vou entrar nesse loop, vai ser 0. Então, se as duas forem negativas, a saída é 0. Se uma delas for negativa, se eu estiver usando o conector E, então se a temperatura é alta e a umidade é alta, então chove. Se eu tiver essa regra, só vai chover se a temperatura é alta e a umidade é alta, né? Obviamente é um exemplo fictício, mas só vai ser verdade a condição se as duas
condições anteriores, né, foram verdadeiras. Se a temperatura é alta e a umidade é alta, então vai chover. Então, se for falsa, se as duas for falsa, a saída é falsa, e se pelo menos uma delas for falsa, a saída é falsa. A porta lógica E só é verdadeira se as duas condições forem verdadeiras. O que é diferente quando eu tenho o ou lógico. Se a minha porta lógica é o ou, se as duas forem falsas e eu usar o ou como conectivo, é falso a saída, mas se pelo menos uma das minhas condições for verdadeira, a minha saída é verdadeira, né? Então, se 0 ou 1 ou 0 é verdadeiro, e se as duas for verdadeira, também é verdadeiro. E aí eu tenho um terceiro problema, que é o ou exclusivo, ou short, que a gente conhece, que muda que se as entradas forem iguais, ambas falsas ou ambas verdadeiras, a saída é falsa, e se forem diferentes, é verdadeiro, certo? Então, o que acontece? Esse problema simples nosso, de portas lógicas, a rede neural Perceptron, ela não consegue resolver. Por quê? Porque o que vai acontecer? Como ela só consegue desenhar uma reta no meu espaço, ela só consegue dividir problemas linearmente tratáveis, o que vai acontecer é que a porta Shor, como a gente colocou aqui, ó, 0 e 0, a saída é 0. Então aqui, ó, 0 e 0, a saída é 0. 1 e 1, a saída é 0 também, certo? Então 1 e 1, a saída deveria ser 0. Então esses dois exemplos têm que estar na mesma classe e esses outros dois têm que estar na mesma classe, que é esse aqui 1 e 1. Com uma reta, eu não consigo dividir esse espaço. Eu não consigo, eu teria que ter uma curva aqui para conseguir fazer essa divisão, certo? Eu não consigo dividir quadrado e x com uma reta no espaço, não consigo fazer essa divisão. E aí, então, veio todo um boom de redes neurais, etc., mas não consegue nem resolver esse problema da porta lógica do ou exclusivo, isso aqui não serve para nada. Então, foi um pouco disso que causou o inverno da IA, mas aí veio a ideia das redes com mais neurônios, que aí vem o multilayer perceptron, onde eu não tenho só um neurônio, tenho mais de um layer, né, mais de um neurônio. E aí é um pouco disso que eu vou começar a exemplificar agora, tá bom? Voltando em alguns conceitos básicos, mas, como esse é o primeiro encontro dos três, a ideia foi tentar trazer um pouco dessa ideia mais básica para depois a gente começar a evoluir até chegar no nível intermediário sobre redes neurais. Tudo bem? Acho que tem uma pergunta aqui. De onde sai o bias? E como foi decidido que maior que menos 1 é 0? Digo isso não para esse exemplo específico, mas para qualquer um. Tem uma maneira lógica? Tem. Tem uma maneira lógica, e aí, obviamente, a gente vai passar ainda por alguns exemplos ainda fictícios, mas a ideia é, pelo menos, chegar nessa explicação, tá, Danilo? Eu guardo a pergunta, acho que a gente vou responder aqui, mas qualquer coisa você refaz na sequência. Então, vamos lá. Só voltando, a ideia que eu já passei, esse aqui é um desenho do neurônio biológico e é a ideia também do perceptron. Eu tenho várias entradas, que são aqui, representando aqui como se fosse meu neurônio, faço algum cálculo, ou aqui no caso, né, alguma reação química aqui, e aí eu tenho uma saída, e é mais ou menos assim que funciona. Legal. Mas como a gente viu, a regressão linear, né, ou o multilayer, o perceptron, que é uma rede de um neurônio só, ela só consegue gerar regiões lineares. Ela só consegue traçar retas para dividir o meu plano, que é por isso que ela não conseguia resolver o problema do Shor, né, do ou exclusivo. E aí que vem a ideia, mas eu quero fazer regiões não lineares. Eu quero começar a criar esse tipo de divisão no meu espaço para fazer melhores classificações aqui. Como que eu faço isso? Tá? E aí a ideia básica é, beleza, vou combinar regiões. Eu vou pegar duas regressões aqui, duas retas, e se eu combinar elas de alguma maneira, né? Então eu tenho aqui duas retas, eu combinando elas, eu vou chegar numa região não linear. Essa é a ideia. A ideia simplista aqui. E como que eu faço isso? Então vamos pegar aqui. E aqui voltando em alguns conceitos básicos dessa aula.
Eu tenho uma amostra de dados, onde eu tenho alguns exemplos que são pontinhos vermelhos e alguns exemplos que são pontinhos azuis, certo? E aqui, tanto nesse quadradinho de cima quanto no de baixo, os dados são o mesmo. Os dados são exatamente o mesmo, tá vendo? Eles estão na mesma posição, tem as mesmas classificações, bolinhas vermelhas e bolinhas azuis. O que muda é a reta de classificação. Se o que muda é a reta que está classificando os dois, os dados que eu tenho é o mesmo. Mas o que está mudando, então, de um desenho para o outro? Se o que muda é a reta. Com base na fórmula matemática que descreve essa reta de classificação. O que está mudando entre eles? Os X são os mesmos, X1, X2, que é o valor das minhas features, porque os dados são os mesmos. Mas os meus betas são diferentes, porque é os betas que determinam como que essa reta vai ser desenhada, certo? E aqui o que a gente viu é que a reta, elas estão deslocadas. Essa aqui, ela está mais na horizontal e essa aqui na vertical. O que faz deslocar as retas é o beta 0, que é o meu bias, e os betas 1, beta 2, etc. Um faz o deslocamento no eixo e o outro faz o deslocamento aqui no espaço, certo? A gente viu isso no comecinho da aula de hoje. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Mais uma vez, reforçando, esses slides estão no GitHub, algumas implementações para tangibilizar, a gente vai rodar elas, mas é mais ou menos isso que acontece. E aí, beleza, então eu tenho dois modelos lineares, um com coeficientes diferentes, e aí eu quero agregar esses dois modelos lineares para gerar um não linear. E aí eu vou somar. A forma mais simples de fazer isso é fazer uma somatória. Vou somar o resultado desse aqui, que está me dando uma saída aqui que dá 0,7. Lembra que meu y, eu vou fazer uma soma, vai me dar um valor no final. Está me dando 0,7 para classificar essa bolinha azul. E esse aqui está me dando 0,8 para classificar essa bolinha azul. Vou somar os dois. Somando os dois, eu classificaria, a soma desses dois, eu classificaria essa bolinha azul, a mesma bolinha azul, agora com 1,5, quando eu juntar esses dois classificadores, tá bom? Bom, mas beleza. Mas, e aí? O que significa esse 1,5? Qual que é a probabilidade desse valor, juntando esses dois classificadores, dessa bolinha ser azul ou dela ser vermelha? Como que eu interpreto isso? Como que eu faço isso virar uma probabilidade de classificação aqui? Aí entra uma função de ativação, tá? Não sei se, talvez eu não abordei muito, mas a gente vai falar bastante disso, mas aqui no desenho do Perceptron, a gente tem a somatória, e a gente tem o que a gente chama aqui de função de ativação, que vai entrar um pouquinho na pergunta do Danilo, que é, cara, de onde que saiu que o resultado, se for acima disso, se for abaixo disso, de onde saiu essa regra? Isso aqui vai ficar mais claro, mas ela vai sair da função de ativação, certo? Então eu vou aplicar uma função de ativação, e essa função de ativação que vai ser responsável em pegar esses dois valores somados, essas duas regiões lineares, e transformar numa região não linear. E uma das funções de ativações mais conhecidas, que eu vou abordar bastante ela aqui ao longo das explicações, mas depois, provavelmente no segundo ou no terceiro encontro, eu vou falar de N funções de ativações que existem, mas a mais conhecida, ou uma das primeiras aqui, ela chama sigmoide, que é representado por esse desenho de um S aqui. E o que é a função de sigmoide? Ela usa exatamente o cálculo da regressão logística, tá? Ela vai aplicar... Lembra que a regressão logística, o que ela faz? Dado um valor de entrada, ela vai me dar uma saída entre 0 e 1. Ela vai me dar uma probabilidade entre 0 e 1. Então, aqui, essa função de ativação chamada sigmoide, ela é exatamente ela usa o cálculo da regressão logística, que é 1 sobre 1 mais exponencial aqui do valor colocado. Tá? E aí, eu vou pegar esse valor, se alguém tiver alguma curiosidade aqui, tá, né, o exponencial aqui vale, que o número de Euler aqui é 2,71, etc. Se eu colocar aqui, substituir por esse valor, e aplicar naquela fórmula 1,5, a saída vai ser 0,82, tá bom? Então, eu vou pegar duas saídas de duas funções lineares, vou agregar essas duas saídas de duas funções lineares por meio de uma
função de ativação, que é a minha sigmoide nesse caso, e aí eu vou ter a minha saída final, que eu poderia falar que eu tenho 82% de chance desse dado ser da classe azul, por exemplo, tá? E aí isso vai me gerar uma divisão não linear no meu espaço. Beleza? Mas vamos lá. Só, a garganta vai ficando seca aqui, mas vamos lá. Então, eu posso combinar essas regiões. Mas, pô, eu tenho que sempre combinar dando o mesmo peso para as duas regiões. E se eu quiser dar mais peso para uma região do que para outra? Porque, por algum motivo, ela é mais importante para classificar esse meu dado. Tudo bem, posso fazer isso. Que é mais ou menos como o nosso neurônio funciona. Lembra que quando eu comentei do neurônio biológico, a gente vai aprendendo e vai dando mais peso ou vai reforçando uma ligação entre o neurônio e diminuindo outras ligações. Então, eu posso fazer isso aqui também. Eu posso dar mais peso ou reforçar uma ligação, por exemplo, a saída dessa região linear e dar menos peso para essa. Por exemplo, se eu fizer isso, a minha região não linear, que anteriormente, quando eu dei o mesmo peso para as duas, ela ficaria mais ou menos com essa carinha aqui, quando eu dou o mesmo peso, né? Se eu der mais peso para a minha região número 1 aqui, que é mais na horizontal, ela vai puxar essa minha região não linear para algo um pouco mais próximo da horizontal. Ainda é não linear, mas ela puxa para cá, certo? Como é que eu dou mais peso para uma ou para outra? Coloco também um multiplicador aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar um multiplicador de 7 aqui, para dar um pouquinho mais de peso para essa, e 5 para essa daqui. Ou seja, eu vou multiplicar a saída dessa rede, dessa função aqui, dessa divisão linear, por 7, então 7 vezes 0,7, mais 5 vezes 0,8, que é essa função aqui, 5 vezes 0,8, tá? E eu posso dar pôr um bias aqui também, um viés, que nesse caso eu estou chutando aqui um valor de menos 6. Aí eu pego todos esses valores, que é a saída de uma regressão de um perceptron, que de um neurônio só, ou de uma regressão linear, que é basicamente a mesma coisa, mais a saída de uma outra regressão linear, ou de um perceptron, então tem 2 perceptron, a saída de cada um, que era 0,7 e 0,8, vou multiplicar por um peso cada uma, mais adicionar um bias, vai dar um resultado, esse resultado eu aplico numa sigmoide, e aí eu vou ter a classificação desse pontinho agora com 95% de confiança. Então, quando eu ajustei esse peso, quando eu dei um pouco mais de peso para essa, um pouco menos de peso para essa, eu continuo acertando a classificação, nesse exemplo fictício, que aqui eu também acertei, mas agora eu acertei com uma certeza maior, né? Uma probabilidade de ser maior, né? Então, eu ajustei alguns pesos e consegui fazer isso. Então, eu posso, além de criar as regiões, colocar um peso para cada uma delas, tá bom? Então, um desenho dessa rede neural aqui, desse desenho, ele seria mais ou menos assim. Eu vou ter um valor, eu vou ter um peso aqui, que liga essa saída para cá, que é um peso 7, que é o peso da minha reta aqui, um peso 5 e um bias de 6, tá? E eu vou aplicar, como essa região aqui, esse agrupamento, ele é oriundo de outras regiões, que são essas daqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma região linear, tá? Eu tenho uma regressão linear. Como que eu chego nesse valor de 0,7 aqui? Eu tenho que ter uma expressão para isso. Como eu chego nesse valor de 0,8? Isso é baseado numa função linear aqui, ou no meu perceptron, que é dado por esse desenho aqui. Então, eu tenho um perceptron só, onde eu recebo x1 e x2, que são as minhas variáveis de entrada, e aí o x1 ele tem o peso 5, o x2 tem o peso menos 2, e eu tenho um bias de 8, certo? Então, esse desenho aqui representa essa minha rede de um neurônio só, que é o meu perceptron. Esse outro desenho representa esse meu outro perceptron aqui, que eu tenho o mesmo x1 e o mesmo x2. Por que é o mesmo? Porque os dados são os mesmos, mas os pesos são diferentes, por isso que as regiões que se formam são diferentes. Então aqui o peso é 7 menos 3, o meu bias de 1, e aí eu quero agora combinar, então esse cara vai ter uma saída, e esse aqui vai ter uma outra saída, que no exemplo anterior era 0,7 e 0,8, mas eu quero combinar essas saídas
dessas duas regiões lineares para gerar uma não linear. E essa combinação, eu vou dar um peso maior para essa de cima, que vai ser 7, um peso menor para essa de baixo, que vai ser 5, e vou adicionar mais um bias aqui, que é o menos 6. E aí a saída final de tudo isso, que vai ser a minha classificação, a minha probabilidade, por exemplo, tá bom? Então, esse seria o meu desenho. Tem uma rede aqui, um perceptron, um outro perceptron, uma função de ativação que recebe a saída desses perceptrons, e eu vou ter uma outra saída. E aí eu posso simplificar esse desenho. Primeiro como essa saída entra aqui e essa saída entra aqui, eu vou unir elas. Tudo bem? Eu vou voltar só para... Então, esse desenho vem para cá, vira uma coisa só, esse vem para cá. Certo? Então, eu uni esses dois caras aqui. Porque isso aqui, depois de multiplicado e somado, vai multiplicar esse novo. Então, virou uma rede só. A outra mudança que eu vou fazer é que esse x1 é o mesmo desse cara aqui. Então, ele entra tanto nesse neurônio quanto nesse neurônio, mas com pesos diferentes. E o x2 é a mesma coisa. E aí, então, o que eu faço? Simplifico. Como ele é o mesmo, deixo ele uma vez só. Mas ele vai tanto para esse neurônio, com peso 5, quanto para esse com peso 7. E também vai para esse neurônio aqui, o x2 vai para esse com peso menos 2 e vai para esse com peso menos 3. Depois de feito aqui a somatória, então essa função aqui faz essa somatória, o resultado vai ter um outro peso e um outro bias para chegar no meu resultado final. Tudo bem? E aí eu vou conseguir chegar nesse desenho aqui, nessa região não linear. Tá certo? Legal, mas e o bias? Tá meio feio aqui, né? Esse bias aqui, dentro do meu neurônio, isso não é típico de como vocês veem os desenhos da rede neural padrão, se vocês pegarem na internet ou em qualquer referência. O que eu faço também? Eu tiro o bias daqui de dentro do meu neurônio, que é mais ou menos, para tangibilizar, vou voltar aqui bem rapidinho, esse desenho aqui que eu mostrei do primeiro perceptron. Aqui, ó, tá vendo que o bias, opa, não é esse, é aquele ali também, mas esse aqui, ó, o bias, ele vai representar uma entrada também aqui para a minha função de ativação, mas o que eu vou aprender é o bias. Como eu sempre só aprendo bias, ele não tem um multiplicador, ele vai ter um aqui só para não mudar esse valor, mas o que eu vou aprender é o beta zero, que ele não tem multiplicador. Então, um só para representar que tem uma entrada fixa que não muda esse bias que eu vou aprender. Já os outros pesos vai ser multiplicado pelas entradas. E é por isso que um desenho típico da rede neural, ele vai ficar mais ou menos assim. Assim, certo? Onde eu tenho o meu x1, eu vou ter uma entrada. Então, por exemplo, o peso da pessoa é o meu x1. Ele vai vir para cá com um peso aqui 5, então ele vai ser multiplicado por 5, vai vir para cá multiplicado por 7, e aqui vai entrar, então, o meu x1 multiplicado por 5, o meu x2 multiplicado por menos 2, e o meu bias, que é menos 3, né? Vai somar aqui. Então, eu vou somar essas três variáveis. x1 vezes 5, mais x2 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 3, que no caso é menos 3. Né? A mesma coisa para o segundo neurônio aqui. x1 vezes 7, mais x2 vezes menos 3, mais 1, que é 1 vezes 1. O resultado que der em cada um, eu vou aplicar aqui uma função de sigmoide para fazer com que esse somatório final fique entre 0 e 1, aqui também entre 0 e 1. Pego esse resultado, multiplico por 7, pego esse outro resultado, mais esse outro resultado multiplico por 5, mais menos 6, que é o outro bias, aplico numa sigmoide novamente e vou ter o meu resultado final. Tá? Então é mais ou menos assim que é o desenho e o funcionamento de uma rede neural. E aí, qual que é o nome de cada uma dessas camadas? A primeira camada, que é os X aqui, as entradas, é o que a gente chama de camada de entrada, né, o input layer. Essa camada intermediária é o meu hidden layer, ou minha camada oculta. E a saída final, que é essa região aqui, é o meu output layer. Tá? Então, eu sempre tenho input layer, o hidden layer e o output layer. Tá? Quantos neurônios eu tenho em cada camada? Essa é a pergunta que vai acontecer. Tá?
muito disso é em teste, mas algumas coisas dá para a gente saber. Tá? Primeira coisa, quantas variáveis eu tenho na minha entrada? Normalmente a quantidade de variáveis que eu tenho no meu problema. Tá? Quantos neurônios eu tenho na minha camada intermediária? E quantas camadas intermediárias eu posso ter e quantas camadas eu posso ter na saída? Tá? Então, o meu input layer, ele sempre só tem uma camada, ele é um input, o input layer é uma camada, mas pode ter uma ou n variáveis aqui, x1, x2 até xn, quantas eu achar necessário, quantas features eu quiser. A minha camada de saída também é uma camada única, mas também pode ter uma ou mais saídas, não tem só uma saída. E a minha camada intermediária, eu posso ter várias camadas intermediárias, cada camada intermediária ter uma quantidade de neurônios aqui, ou de funções de ativação variáveis em cada uma delas. E aí, na literatura, o que diferencia uma rede neural de um deep learning, e aí não é consenso entre os pesquisadores, mas eu acho que o mais aceito é que se eu tenho 4 ou mais camadas intermediárias, já é considerado um deep learning, uma rede profunda, porque eu tenho, na minha camada oculta, eu tenho mais camadas, tenho 4 ou mais camadas. Então já é considerado na literatura um deep learning. Se eu tiver uma camada só, mas com múltiplos neurônios, não é considerado um deep learning, entra na categoria que a gente chama do multilayer perceptron. Eu tenho uma ou duas camadas somente com vários neurônios aqui, né? Então, por isso multilayer, tenho vários neurônios e uma ou duas camadas, tá bom? Que já começa a gerar essas regiões não lineares, diferente do perceptron puro, mas ainda não é considerado um modelo de deep learning. Tá? E aí, o que eu vou começar a olhar? Eu vou ter que conhecer um pouco da minha região de saída. Pode ver que aqui eu combinei duas regiões lineares. Quando eu combinei essas duas regiões, eu consegui formar essa curva aqui. Mas se eu quiser formar essa curva aqui, eu preciso de pelo menos 3 regiões lineares, né? Que é uma para fazer essa reta daqui, a outra aqui, os 3 cortes, que depois acaba se arredondando com a sigmoide, mas para formar essa região. Eu não conseguiria fazer essa região só com 2 regiões lineares, por isso que eu precisei de 3 neurônios aqui na camada intermediária. Se meu problema tem 3 features, por exemplo, né, são 3 dimensões, também vai acontecer isso. Eu posso ter 3 dimensões e vai mudar que a minha região também aqui vai ser linear em 3 dimensões e depois uma não linear em 3 dimensões também. E na saída eu também posso ter vários neurônios. Por exemplo, quando eu tenho um problema multiclasse, né? Eu não tenho só classe binária, que eu quero saber uma probabilidade. Pode ser spam ou não spam. Então eu posso ter uma saída única que vai me dar a probabilidade de ser spam. Então, se a probabilidade for acima de x%, eu vou classificar como spam. Se a probabilidade for abaixo de x%, eu não vou classificar como não spam. Aí, nesse caso, essa regra vai muito do negócio e da criticidade. Aí, quando a gente falar de cross-validation, precision, recall, isso vai ficar um pouco mais claro. Quando eu tenho múltiplas classes, eu não quero classificar se é spam ou não spam. Eu quero classificar se é um gato, se é um cachorro, se é um coelho. Então, cada saída pode me dar uma probabilidade de ser uma dessas classes, tá? Então, é por isso que, nesse tipo de caso, eu posso ter mais de um neurônio ou mais de uma saída aqui no final. Tá bom? Nesse caso, né? Eu quero saber gato, cachorro ou passarinho, tá bom? E aí eu posso ter, nesse caso, tudo que a gente viu era com uma camada só no meio, mas com mais neurônios, mas eu posso ter mais de uma camada. E aí, quando eu tenho mais de uma camada, eu consigo fazer regiões mais complexas, né? Então, quando eu junto essas duas regiões com pesos diferentes, eu gero uma região já não linear na segunda camada, e aqui também uma outra região não linear. E quando eu junto duas regiões não lineares, eu começo a fazer regiões mais complexas. E aí, por isso que vai o deep learning, né? Eu vou colocando camadas para gerar cada vez regiões mais complexas possíveis aqui, porque os problemas do dia a dia, principalmente de dados não estruturados, eles são bastante complexos. Então, essa é a ideia aqui. Então, uma rede neural, um multilayer, ele vai ter aqui pelo menos 2 camadas intermediárias e com vários neurônios, e eu vou conseguir gerar essas regiões aqui não lineares, tá bom? Então, eu posso ter uma classificação binária, foi um pouco que eu já falei, e aí eu vou ter uma sigmoide que vai me dar uma probabilidade de ser ou não ser alguma coisa, mas eu posso ter classificações multiclasse, onde eu tenho
entre aspas, aqui uma rede que me dá uma probabilidade para cada uma das classes, e aí quando eu junto tudo numa rede só, eu vou ter várias saídas que vai me dar uma probabilidade para cada uma dessas classes, né, de ser pato, castor ou o leão marinho, por exemplo, aqui, tá bom? Legal. Então, essa é a ideia geral, tá? Mais ou menos como que funciona. E aí, para encerrar, a gente já está com quase 1h30 aqui de live, só para a gente encerrar essa primeira live aqui da trilogia sobre redes neurais. Uma vez que eu tenho esse conceito, eu vou... A primeira coisa que eu faço na rede neural é o que a gente chama de feed forward, que é aplicar a ida mesmo, a classificação dessa rede. E aí depois a gente tem o back propagation. Mas a ida dessa rede ela é bem simples. Então eu vou ter as duas entradas, x1 e x2. Essas entradas vão ser multiplicadas por pesos, tá? Então a gente vai ter aqui x1 vezes alguma coisa, que é o meu W1, x2 vezes alguma coisa, que é o meu W2, e vou ter um peso, e essa saída vai tentar classificar um dado que eu tenho aqui. E uma vez que eu classificar, eu vou tentar olhar, né? Então aqui estão meus Ws, eu vou ver quanto que isso respondeu certo ou não, e vou tentar ajustar esses pesos, que é um pouco do exemplo, o primeiro exemplo que a gente viu da regressão linear hoje aqui. Então, por exemplo, aqui, posso dar, se o meu W for maior aqui, eu vou reforçar essa ligação, eu vou dar mais peso para o meu x1, eu posso dar mais peso para o meu, menos peso para o meu x2, tá? E aí, quando eu tenho duas regiões aqui, né, eu gero uma linear, outra linear e combino elas. Então, eu tenho pesos tanto para o x1, então, entre x1 e x2 nessa região, eu tenho pesos para cada um. Então, para essa região, eu estou dando mais peso para x1 e menos para x2. Para gerar essa daqui, eu estou dando mais peso, menos peso para x1 e mais para x2. Então, a gente está gerando aqui a mesma classificação. Esse aqui classificaria como vermelho, porque ele caiu no espaço vermelho, e esse aqui classificaria como azul. E quando eu junto as duas, eu classificaria também como vermelho. Então, tá errado. Então, eu vou ter que ir ajustando todos os pesos dessa rede. Tanto esses daqui, para tentar fazer com que essa região chegue mais próximo, e como essa região não linear é influenciada por essas outras duas, eu tenho que ajustar esses pesos aqui também. Então, eu vou ajustando, vou tentando ajustar esses pesos, mas esse ajuste vai ser feito pelo back propagation. Mas antes de eu ajustar, eu tenho que fazer o feed forward para chegar numa classificação, depois calcular o erro e, com base no erro, fazer o feed forward e ajudar os pesos, que é mais ou menos parecido com o que a gente fez no exemplo inicial da regressão linear aqui. Então, eu vou classificar, e aí, quando a gente tem uma rede mais complexa, o que acontece então, por trás? Né? Por isso que o modelo ele tem um custo computacional alto quando o modelo é muito alto. Essa classificação, por trás, esse desenho é um desenho clássico de rede neural, mas por trás, o que está acontecendo? Ó? Eu tenho x1 vezes W1, x1 vezes W11, W12, x2 vezes W21, W22 são os pesos, 1 vezes W31, W32. Ou seja, eu tenho uma multiplicação matricial, que é os meus x, as minhas entradas, pelos pesos da minha primeira camada aqui, que são esses W1, W1, 12, 21, 22, 31 e 32. Eu tenho uma multiplicação matricial que eu faço para chegar nesses primeiros resultados, aplicar sigmoide, aí depois eu tenho uma outra multiplicação, aplico a sigmoide, e aí eu consigo chegar no meu Y chapéu, que é a minha predição. Então, por trás o que eu estou, então, o meu modelo inicial de uma regressão linear, ou do meu multilayer perceptron, que era beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x1, agora é uma multiplicação matricial, tá? Onde essa matriz aqui é de x vezes a matriz W1, que é esses pesos da camada 1, sigmoide, matriz de peso da camada 2, que é aqui representada pelo W2, tá bom? E para quem lembra multiplicação matricial, eu consigo multiplicar essa matriz aqui, que é uma coluna por 3 linhas, por essa outra matriz, eu consigo fazer essa multiplicação? Se alguém lembra disso, e depois pode dar uma pesquisada, que é importante para a próxima aula, vai saber que não consigo fazer isso.
porque eu tenho uma regra aqui que o número de linhas, número de colunas, tem que seguir uma regra para eu poder fazer essa multiplicação. Então, quando eu faço esse cálculo computacional, para eu conseguir fazer esse cálculo, eu tenho que fazer a transposta dessa matriz aqui, porque aí, de vez dela ficar 2 por 3, ela vai ficar 3 por 2, e aí sim eu consigo fazer essa multiplicação matricial. Então, primeiro eu faço a transposta, faço a multiplicação e vou seguindo. Tá? Então, essa multiplicação matricial que acontece por trás da rede neural para fazer a predição de uma rede, tá bom? E depois a gente vai ter o cálculo do erro e outros cálculos para fazer o backpropagation, que é aí fazer o ajuste desse peso, que aí vai trazer um pouco do aprendizado que tem por trás da rede neural para eu tentar chegar no menor erro possível. Pessoal, para hoje eu gostaria, foi esses conceitos que eu achei importante compartilhar nessa primeira live de 1h30 dessa trilogia de 3 lives. Eu espero que tenha sido claro e alguns conceitos importantes. Deem uma olhada nos Jupyter Notebook que estão e no slide também que já está no GitHub, para na próxima aula a gente voltar desse ponto e começar a entender mais o cálculo do erro e o backpropagation, que é o ajuste dos pesos na rede neural. Tudo bem? Aqui tem alguns links, meu e-mail, fiquem à vontade. Acho que eu encerro o conteúdo e vamos ver se tem perguntas aqui para a gente finalizar. Vamos lá, Daniele, você tem uma pergunta aqui na sequência, depois do Danilo. Vai ficar gravada no link do GDG, né? Nesse link que vocês estão acessando, que é o canal do GDG, vai ficar gravado. Depois também eu vou subir uma versão no meu canal também, quem quiser acessar, mas fiquem à vontade. Então vai estar gravado sim. Bom, Marcelo, obrigado pelo feedback. Pessoal, Rodrigo também, valeu. Muito bom. E a ideia é a gente evoluindo para mais alguns conceitos na nossa próxima 1h30 da semana que vem. Isso, então, teremos mais 2 lives a cada quarta-feira. Isso aí, quarta-feira que vem e na outra quarta-feira. Se ficou alguma dúvida, então a hora é essa de dirimir as dúvidas. O meu não é bem uma dúvida, mas o que o Danilo tinha perguntado lá do... Cara, eu esqueço o nome, do Bias, que tinha falado para ficar para depois, mas eu fiquei apreensivo ali, mas acho que foi bem respondido. Cara, curti demais o conteúdo, é algo muito novo para mim, então eu acho bem legal, assim, mas de ouvir falar e ver um pouco mais fundo, cara, é muito mind-blowing, assim, de estar vendo de perto. Legal. Só para responder um pouco a pergunta do Rodrigo aqui, o conceito, né? Eu poderia falar sobre esse conceito de múltiplas camadas de diferenciação. A ideia é que, assim, de maneira geral, e aí a gente vai aprofundar isso mais para frente, mas é que quando eu tenho um neurônio só, que é um perceptron, ele não conseguia gerar regiões que não eram lineares. Então, eu só conseguia classificar problemas lineares aqui. Uma reta. Quando eu começo a combinar retas, combinar modelos lineares, eu começo a gerar classificações não lineares, que é um pouco dos problemas que nós temos, né, no dia a dia. A gente não consegue dividir tudo linearmente. E aí o conceito de múltiplas camadas é que quanto mais camadas eu tenho, mais complexa é a região que eu consigo formar para classificar problemas mais complexos, tá? Então essa é mais ou menos a ideia de múltiplas camadas e múltiplos neurônios também. Quando eu tenho múltiplas camadas, eu consigo gerar regiões mais complexas, e quando eu tenho múltiplos neurônios, que é esse slide aqui, eu consigo fazer divisões em outras regiões. Então, se eu tivesse só 2 neurônios, eu não conseguia fazer esse semicírculo. Não, semicírculo, obviamente, não é esse nome, mas é como se fosse um círculo aqui, tá? Então, eu precisaria pelo menos de 3 neurônios para fazer os 3 cortes lineares, que depois acaba sendo formatado pela sigmoide formando esse. Eu não conseguiria fazer só com 2. E aqui eu também não conseguiria fazer...
esse desenho bastante mais complexo se eu não tivesse duas camadas que juntam duas regiões lineares para uma terceira não linear. Tudo bem? Perfeito, então. Se alguém precisar de certificado, só enviar e-mail para o GDG Lauro de Freitas e a gente emite. Perfeito. E aí mandem as perguntas, comentem no vídeo depois também, ou guardem para o próximo, mandem aqui no Twitter ou para mim que eu também vou respondendo. E aí nos vemos na semana que vem. Teve uma pergunta que se era no mesmo horário, será, tá? Vão ser 3 quarta-feiras no mesmo horário. Tudo bem? Isso, perfeito. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, a Vinícius, ao pessoal do GDG, que está sempre engajado, e aos participantes também. E aguardo vocês na próxima quarta-feira. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Nos vemos semana Boa que vem. noite.